Henker que vive duas vezes. Capítulo 626. Requiem, 1. Caramba, como pude ser tão humilhado por meros mortais? Thor gritou frustrado. A fúria borbulhava dentro dele, tornando difícil manter seu temperamento sob controle. O que ele sofreu do discípulo e mestre Yeon-woo e do rei marcial foi a humilhação mais ultrajante que ele experimentou em toda a sua vida. Ele não conseguia acreditar que pudesse ficar envergonhado por criaturas que nem eram semideuses. Ele não foi o único que sofreu, até mesmo toda a sua sociedade caiu em desgraça. No entanto, as consequências das suas ações foram ainda piores. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que critica menor que Asgard maior que por negociar de má fé. A sociedade piedosa menor que Deva maior que menospreza menor que Asgard maior que. A sociedade piedosa menor que Dilmun maior que inicia uma discussão para recuperar o território perdido para menor que Asgard maior que no passado. A sociedade demoníaca menor que Niflheim maior que se prepara para a guerra contra menor que Asgard maior que. A sociedade demoníaca menor que Die Sect maior que responde negativamente ao fato de menor que Asgard maior que ser classificada como uma grande sociedade. Vimalacitra descarta menor que Asgard maior que categoricamente, dizendo que não vale a pena lidar com eles. Cernunnos esquece a existência de menor que Asgard maior que. As forças aliadas responsabilizam menor que Asgard maior que por quebrar as negociações e querem que a sociedade seja penalizada. Asgard já foi uma das principais sociedades do mundo celestial, mas eles perderam essa alta consideração e sua reputação caiu por terra. Mesmo as pequenas sociedades que Asgard ignorou e desconsiderou questionavam o seu poder. Os seus subordinados estavam a começar a perder a fé neles e os seus conflitos passados com Dilmun estavam a surgir novamente. Até mesmo seu inimigo, Niflheim, estava procurando maneiras de encurralar Asgard. Quanto mais alto, mais difícil foi a queda. Asgard já não passava de um grupo de perdedores desacreditados. No entanto, o que irritou ainda mais Thor foi o fato de que as sociedades do bem e do mal absolutos estavam em silêncio. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que adia sua declaração sobre este incidente. A sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que expressa desconforto com as ações rudes de menor que Asgard maior que não faz qualquer declaração. Malachi e Linfernal geralmente atuavam como árbitros e tentavam interferir sempre que havia problemas entre as sociedades. Na verdade, às vezes eles se intrometiam tanto que chegava a ser irritante. Eles estavam ansiosos para se envolver quando as forças aliadas e as forças hostis estavam lutando, mas agora estavam mortalmente quietos. Não que eles não tivessem um motivo para ficarem longe. Asgard tinha certeza de que uma guerra prolongada após a tomada do Olimpo não os beneficiaria, e então pediram a Malachi e Linfernal para ajudá-los a negociar com as forças aliadas. No entanto, ao mesmo tempo, Asgard trabalhou secretamente com o Mar do Tempo para influenciar as negociações e tentou levar os amigos próximos de Yeon-woo como cativos. Isto enfureceu a seita Shan, que acusou Asgard de negociar de má fé. No entanto, a maior dor de cabeça de Asgard foi o fracasso. Agora, Malachi e Linfernal ficaram furiosos ao descobrir que Asgard os havia usado e abandonaram as negociações e viraram as costas para Asgard. Não sobrou ninguém para ajudar. Asgard estava colhendo o que semeou, mas Thor não via dessa forma e culpou Yeon-woo e a hostilidade das forças aliadas a Asgard. Do seu ponto de vista, o mundo celestial era um lugar de idiotas. Como eles poderiam não ficar irritados com a humilhação causada por este mortal e apenas planejar maneiras de ficar do lado bom do mortal? Ele não entendeu. Odin, onde você está? Foi em momentos como esse que eles precisavam de um ser mais forte para derrotar seus inimigos e estabilizar os nervosos membros de Asgard com um carisma poderoso. No entanto, o seu Deus Supremo ainda estava desaparecido. Não, esta é a nossa. Não, minha chance. Thor decidiu ajustar seu pensamento. Às vezes, uma crise pode gerar oportunidades. E se ele conduziu Asgard através desta ameaça? Se ele pudesse mostrar liderança como um novo Deus Supremo depois de estabilizar a cambaleante Asgard? Ele poderia criar uma nova lenda, o que significava que poderia ser um novo rei. Sim, não há razão para eu permanecer como segundo em comando para sempre. Thor cerrou os punhos. Odin já havia abandonado seus deveres como Deus Supremo. Agora que estavam nesta situação, Asgard precisava de um novo rei, e não havia ninguém mais adequado para o papel do que ele. O que ele precisava fazer agora? Mesmo que as forças aliadas estivessem prestes a declarar guerra contra eles, Thor achou que o mais importante era resolver as divisões internas de Asgard. HMPH, qualquer que seja, eles vão se acalmar se eu lhes der alguns territórios. Não importa o quão descontentes Malachi e Linfernal estivessem com Asgard, eles não podiam permitir que o equilíbrio das sociedades piedosas e demoníacas fosse perturbado. Caso contrário, o mundo celestial pegaria fogo. As duas sociedades estavam ocupadas tentando unir o mundo celestial contra Alforone, e não tiveram escolha senão proteger Asgard para manter o equilíbrio. Tudo o que Asgard teve que fazer foi jogar para eles algumas sociedades para as quais eles não tinham utilidade. Eles poderiam retomar essas sociedades assim que terminassem de organizar seus assuntos internos. Enquanto isso, eles poderiam simplesmente considerar isso como permitir que outros administrassem temporariamente seus territórios. Thor se sentiu mais à vontade depois de bolar um novo plano. Ele ainda estava furioso com Yeon-woo, mas havia uma frase que a seita Shan e a seita Jae usavam para esta situação: nunca é tarde para um cavalheiro se vingar. Thor decidiu pensar dessa forma.
Ele teria a oportunidade de pagar a humilhação mais tarde. Primeiro, eu deveria consolar aqueles que estão lutando por causa da penalidade. Thor levantou-se lentamente enquanto organizava seus pensamentos. A penalidade que receberam após a interrupção de suas manifestações foi imensa. Sua própria divindade era instável. Então ele só podia imaginar o que os outros seres divinos estavam sentindo. Ele precisava acalmar a indignação deles. Mas quando estava prestes a sair do templo, ele fez uma pausa. Espere, e o Olimpo, por que eles estão tão quietos? As mensagens que descrevem as reações das diversas sociedades ainda estavam em atualização. Porém, Thor não viu nada do estúpido Olimpo, aqueles idiotas que decidiram aceitar Yon-Woo como seu Deus Supremo. De repente, arrepios de ansiedade percorreram a espinha de Thor. O objetivo do menor que Olympus maior que foi alterado para a destruição de Asgard. A mensagem da Olympus apareceu imediatamente. Os objetivos de uma sociedade determinavam o rumo que ela tomaria. Como é que ela mudou para algo tão duro? A sociedade piedosa menor que Olimpo maior que declara seu novo objetivo para todas as sociedades do mundo celestial. Eles anunciam que irão desconsiderar opiniões que expressem preocupação ou objeção à sua política. Eles declaram que não permitirão a interferência de ninguém nesta guerra e consideraram qualquer um que apoie Asgard como um inimigo. Menor que Olympus maior que declarou guerra a menor que Asgard maior que. A menor que Seita Shan maior que das forças aliadas expressa seu apoio. Menor que Niflheim maior que das forças aliadas expressa seu apoio. O menor que Exército Demônio do Leste maior que das forças aliadas declara que participarão ativamente. As forças aliadas enviarão soldados para apoio. A Sociedade Piedosa menor que Malachi maior que anuncia que não irá interferir neste incidente. A Sociedade Demoníaca menor que L'Infernal maior que afirma seu distanciamento desta guerra. Thor só conseguia pensar em uma coisa enquanto olhava as mensagens que apareciam uma após a outra. Asgard havia sido abandonada. A resistência do Olimpo e das forças aliadas foi pior do que ele pensava, e até mesmo Malachi e L'Infernal os estavam abandonando. Thor estava indo em direção aos outros seres divinos quando o grande território sagrado de Asgard estremeceu com uma explosão. Bum! Menor que Olympus maior que invadiu o grande território sagrado, terceiro ramo de Yggdrasil. Chegou uma mensagem do escriba celestial de menor que Malachi, Metatron. Mensagem: não interferiremos nesta situação. Embora nossa política habitual seja mitigar eventos de grande escala, incluindo aqueles que envolvem destruição, deixar Asgard impune comprometerá a nossa autoridade. Decidimos sacrificar Asgard para evitar que isso acontecesse. Uma mensagem chegou de Metatron. Mensagem: solicitamos apenas que a batalha não se espalhe para outras sociedades. Chegou uma mensagem do chefe de menor que L'Infernal maior que Baal. Mensagem: não temos motivos para nos opor à destruição de um dos pilares das sociedades piedosas. No entanto, desejamos que esta situação seja contida para diminuir o risco de novos conflitos. E quanto a Agares, cuide desse maldito idiota. Este é um pedido pessoal. Metatron e Baal, os líderes de Malachi e L'Infernal, imediatamente enviaram mensagens quando Yon-Woo declarou guerra. O argumento deles era simples. Eles não planejavam interferir de forma alguma, mas não permitiriam que o caos se espalhasse para outras sociedades. Estava claro que eles haviam decidido permitir a eliminação de Asgard, mas não queriam que a guerra se expandisse e aumentasse a influência de Yon-Woo. Como o objetivo desta guerra era a vingança, Yon-Woo não teve queixas. Na verdade, ele estava grato pela Seita Shan e Niflheim terem enviado soldados, especialmente porque a Seita Shan provavelmente estava em frenesi devido ao desaparecimento do Imperador de Jade. Apesar disso, eles se ofereceram para ajudar. Athena liderou as forças do Olimpo e invadiu Asgard. A missão deles era a destruição total. Foi uma guerra totalmente diferente daquela que Urano travou no passado. Na época, eles desejavam anexar novas terras e ganhar mais forças, mas desta vez não tinham intenção de deixar ninguém vivo em Asgard. Lutar nesta guerra não traria de volta o Rei Marcial, mas Yon-Woo esperava que fosse uma fonte de distração divertida. Assim começou o funeral do Rei Marcial. Uau! A tribo de um chifre era representada pelo fogo porque seu ancestral Xiao Jintan era o deus do sol. O fogo vermelho significava a purificação das almas e o brilho de um mundo sombrio. Eles acreditavam que a cremação era a única maneira de um indivíduo retornar ao lado de Xiao Jintian. As chamas que arderam no centro da aldeia arderam durante 3 dias, acompanhadas pelos soluços e lamentos dos membros da tribo, que acabaram por se reduzir ao silêncio. Yon-Woo entrou na caverna onde o Rei Marcial encontrou a iluminação, cortando toda a comunicação com o mundo exterior para aprender todos os ensinamentos que o Rei Marcial havia deixado para trás e compreender a espada Yin. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.